Vamos para mais uma mensagem de Neville Goddard e o assunto desta vez é: ninguém para mudar a não ser você mesmo. Ouça o vídeo e você vai tirar as suas conclusões sobre o que Neville tem falado nesta mensagem, e será dividida em 4 partes. Vamos para a primeira parte de hoje. Olha, você que quer e merece saber mais sobre este assunto. Na descrição tem um link da coletânea de Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Clique no link e saiba mais. Ninguém para mudar, a não ser você mesmo. Neville Goddard, lição 4. Vamos para mais uma maravilhosa mensagem de Neville. Posso dedicar um minuto para esclarecer o que foi dito ontem à noite. Uma senhora sentiu, pelo que eu disse ontem à noite, que sou contra uma nação. Espero não ser contra qualquer nação, raça ou crença. Se por acaso usei uma nação, foi apenas para ilustrar um ponto. O que tentei dizer a você foi o seguinte: nós nos tornamos o que contemplamos. Pois é da natureza do amor, assim como é da natureza do ódio, transformar-nos à semelhança daquilo que contemplamos. Ontem à noite simplesmente li uma notícia para mostrar a vocês que, quando pensamos que podemos destruir nossa imagem quebrando o espelho, estamos apenas nos enganando. Quando, por meio da guerra ou revolução, destruímos títulos que para nós representam arrogância e ganância, tornamo-nos com o tempo a personificação daquilo que pensávamos ter destruído. Portanto, hoje as pessoas que pensaram ter destruído os tiranos são elas mesmas aquilo que pensaram ter destruído. Para que eu não seja mal interpretado, deixe-me lançar novamente o fundamento deste princípio. A consciência é a única realidade. Somos incapazes de ver outros que não o conteúdo de nossa própria consciência. Portanto, o ódio nos trai na hora da vitória e nos condena a ser aquilo que condenamos. Toda conquista resulta em uma troca de características, de modo que os conquistadores se tornam como o inimigo conquistado. Odiamos os outros pelo mal que há em nós. Raças, nações e grupos religiosos viveram por séculos em hostilidade íntima, e é da natureza do ódio, assim como da natureza do amor, nos transformar à semelhança daquilo que contemplamos. Nações agem em relação a outras nações como seus próprios cidadãos agem uns em relação aos outros. Quando a escravidão existe em um estado e essa nação ataca outro, é com a intenção de escravizar. Quando há uma competição econômica feroz entre cidadão e cidadão, então, na guerra com outra nação, o objetivo da guerra é destruir o comércio do inimigo. As guerras de dominação são provocadas pela vontade daqueles que dentro de um estado dominam as fortunas dos demais. Nós irradiamos o mundo que nos rodeia pela intensidade de nossa imaginação e sentimento. Mas neste mundo tridimensional de nosso tempo, o tempo bate devagar. E, portanto, nem sempre observamos a relação do mundo visível com nossa natureza interna. Bem, isso é realmente o que eu quis dizer. Eu pensei que tinha dito isso. Para que eu não seja mal interpretado, esse é o meu princípio. Você e eu podemos contemplar um ideal e torná-lo ao nos apaixonarmos por ele. Por outro lado, podemos contemplar algo de que não gostamos de coração, e ao condená-lo, nos tornaremos isso. Mas devido à lentidão do tempo neste mundo tridimensional, quando nos tornamos o que contemplávamos, esquecemos que antes começamos a adorá-lo ou destruí-lo. A lição desta noite é a pedra angular da Bíblia, então dê-me sua atenção. A pergunta mais importante feita na Bíblia será encontrada no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Como você sabe, todas as histórias da Bíblia são suas histórias, seus personagens vivem apenas na mente do homem. Eles não têm nenhuma referência a qualquer pessoa que viveu no tempo e no espaço, ou a qualquer evento que já ocorreu na Terra. O drama relatado em Mateus se passa desta maneira. Jesus se volta para seus discípulos e pergunta-lhes: quem dizem aos homens que sou o Filho do Homem? Mateus 16,13. E eles disseram: alguns dizem que tu és João Batista, alguns, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. E digo-te também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, se voltando para seus discípulos, é um homem voltando-se para sua mente disciplinada em autocontemplação. Você se pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Em nossa linguagem. Eu me pergunto o que os homens pensam de mim. Você responde: alguns dizem que João volta, alguns dizem Elias, outros dizem Jeremias, e ainda outros um profeta da antiguidade volta. É muito lisonjeiro ouvir que você é, ou que se assemelha, aos grandes homens do passado, mas a razão iluminada não está escravizada pela opinião pública. Ele está preocupado apenas com a verdade, por isso faz a si mesmo outra pergunta: mas quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, quem sou eu? Se eu for ousado o suficiente para presumir que sou Cristo Jesus, a resposta voltará: tu és o Cristo Jesus. Quando eu puder assumi-lo, senti-lo e vivê-lo com ousadia, direi a mim mesmo: a carne e o sangue não poderiam ter me dito isso, mas meu Pai, que está nos céus, me revelou. Então, faço desse conceito do eu a rocha sobre a qual estabeleço minha igreja, meu mundo. Se vocês não acreditarem que eu sou Ele, vocês morrerão em seus pecados. João 8, 24. Como a consciência é a única realidade, devo assumir que já sou o que desejo ser. Se não acredito que já sou o que quero ser, permaneço como sou e morro nessa limitação. O homem está sempre procurando algum suporte para se apoiar. Ele está sempre procurando alguma desculpa para justificar o fracasso. Essa revelação não dá ao homem desculpa para o fracasso. Seu conceito de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias de sua vida. Todas as mudanças devem primeiro vir de dentro dele, e se ele não muda por fora, é porque não mudou por dentro. Mas o homem não gosta de se sentir o único responsável pelas condições de sua vida. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram e não mais caminharam com ele. Então disse Jesus aos 12, então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 66 e 68. Posso não gostar do que acabei de ouvir, que devo voltar à minha própria consciência quanto à única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Era mais fácil viver quando eu podia culpar outra pessoa. Era muito mais fácil viver quando podia culpar a sociedade pelos meus males ou apontar o dedo para o mar e culpar outra nação. Era mais fácil viver quando eu podia culpar o clima pela maneira como me sinto, mas dizer-me que sou a causa de tudo o que me acontece, que estou sempre moldando meu mundo em harmonia com minha natureza interior, isso é mais do que o homem está disposto a aceitar. Se isso for verdade, para quem eu iria? Se essas são palavras de vida eterna, devo retornar a elas, embora pareçam tão difíceis de digerir. Quando o homem entende isso perfeitamente, ele sabe que a opinião pública não importa, pois os homens apenas lhe dizem quem ele é. O comportamento dos homens constantemente me diz quem eu me concebi ser. Se eu aceitar esse desafio e começar a viver de acordo com ele, finalmente chego ao ponto que é chamado de grande oração da Bíblia. É relatado no capítulo 17 do Evangelho de João. Terminei a obra que me deste para fazer. João 17, 4. E agora, ó Pai, glorifica-me tu com ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardei em teu nome. Aqueles que tu me deste eu tenho guardado, e nenhum deles está perdido, mas o filho da perdição. João 17,12. É impossível que algo se perca. Nesta economia divina nada pode ser perdido, nem mesmo pode passar. A florzinha que floresceu uma vez floresce para sempre. É invisível para você aqui com seu foco limitado, mas floresce para sempre na dimensão maior do seu ser, e amanhã você o encontrará. How to improve your life in 24 hours. We're going to talk about a day because I feel like if you can't make a day go right, why are you trying to make your lifetime go right? Now, your life is today. Yesterday is over. Tomorrow is not here. So today is your life. Your lifetime involves yesterday, today, and tomorrow. But your life is a 24-hour period. So if I can't make one day, if I can't manage a day,
I haven't managed my life. So someone, how's life treating you? What do you mean, how's life? How do I treat myself? Because I decide my successes. I decide my pleasures. My decisions create my life, my world. I'm not a peddler of just hope. I believe that there's a plan we can implement. There are keys that we can use to make a day the highest level day. Because today is the seed for tomorrow. So my life today really matters. I'm not just trying to survive today. Today is life. It's my life. It's here. What do I do with it? How do you improve your life in 24 hours? Because you can. You've seen it happen. You've seen yourself on a downer that you didn't want to live another day. I've had days that I did not want to see another day. That I've had days in my life where everything I had ever done, I felt like was foolish and stupid. Why had I done that? And there's been other days I felt like, wow, I got it together. Now, technically, nobody has it together. We just look like we have it together. Nobody has it together. Nobody has it together. Everybody's got a part of their life that's in disorder. Everybody.